Memórias. E eu fui para o Vale do Ribeira na época da ditadura militar. E mesmo porque em Sete Barras, o município do Vale do Ribeira, para onde eu fui, existia um campo de treinamento dos guerrilheiros. E acabei permanecendo no Vale do Ribeira por 2 anos. Em 1976, eu voltei para esse deputado que havia aberto com o Roberto Barbieri um jornal na cidade de Jaú. Acabei ficando em Jaú 3 anos, nessas emissoras coligadas, a Rádio Jauense, e 78 foi que eu voltei para Araraquara. Final de 78 eu voltei para Araraquara. Nesse período eu reativei os contatos com o Polese. Eu tenho as fotografias, mas havia muita censura em cima, certo? E tenho as fotos que guardo até hoje com muito carinho, né? E inclusive esses dias, como eu estou de mudança da empresa, né, de um lugar para outro, acabei revendo algum material disso daí. Mas era muito comum, né, na época, você ser perseguido. Não cheguei a ser perseguido absolutamente, mas era muito comum os grandes jornais darem espaço para esse tipo de movimento. Tudo girava em torno da própria ditadura. Você vivia sobre um regime de observação, você vivia temeroso que alguma coisa pudesse acontecer. Estava entrevistando uma vez em 2 situações que foram passadas. Eu estava entrevistando um ministro e foi feita uma pergunta meio complicada para que ele pudesse responder. Até eu mesmo reconheço. Hoje eu reconheço. Mas naquele momento era o que tinha que se perguntar para poder saber qual seria a resposta dele para aquele momento. E acabei levando do segurança uma espécie de cotovelada, tá certo? Porque ele estava perto, tinha o Gilson Miguel, que era do Estado, nessa época eu estava na Folha, Gilson Miguel do Estado, eu da Folha de São Paulo, acabei levando um tranco. E é uma outra pergunta que foi com um padre, tá certo, também no Vale do Ribeira, em que ele me aconselhou da seguinte maneira. Após a entrevista, ele falou: meu filho, vê lá se você não vai escrever besteira. Aí eu também, em tom de ironia, respondi a ele: não só o que o senhor falou, padre. Quer dizer, se alguém tivesse falado alguma besteira, teria sido ele, não eu. Não, necessariamente não, porque ele sempre foi uma pessoa muito equilibrada, centro-direita, tá certo? Ele nunca foi centro-esquerda ou esquerda puramente. Polese era uma pessoa ponderada, tinha um equilíbrio muito forte. A própria profissão dele, não apenas como jornalista, mas formado em direito, dava a ele esse conceito de uma pessoa realmente voltada para a transparência e para a verdade. E ele participou de um curso que é um curso para pessoas na época da ditadura. Elas tinham dentro desse curso uma espécie de formação diplomática, vamos dizer. E poucas pessoas em Araraquara participaram deste curso, não mais que 5 ou 6. Estou lembrado, Polese, Inayá Bittencourt e Silva, Luiz Felipe de Cabral Mauro, que é o reitor da Uniara, Hermínio Pagotto, que foi vice-prefeito, e mais 1 ou 2 pessoas. Era um curso muito restrito a pessoas políticas em Araraquara. Qual o papel que você poderia desempenhar junto à sua comunidade
tá certo? Provavelmente defendendo não uma questão ideológica, mas os princípios patrióticos, vamos dizer assim. Nós começamos a viver um certo distanciamento, mas não é porque houve nenhum tipo de problema, absolutamente. O que aconteceu foi que os tempos eles foram se alterando. Com a tecnologia, as pessoas foram ficando umas mais longe da outras, entende? Mas as nossas conversas passaram a se resumir em encontros em bares ou eventos, tá certo? Toda quinta-feira a gente se encontrava, ou quarta-feira, era um grupo de pessoas, amigas, que tinham uma possibilidade de se reunir, de conversar e manter em segredo aquilo que era tratado naquele momento, naquele lugar. Tá? E até o ano retrasado, o ano passado ainda nós tivemos um encontro, bem lá no começo do ano, acho que foi o ano passado, o final do outro ano, eu acredito que foi no ano passado, algum tempo antes de falecer. Por isso que eu estou dizendo, o distanciamento da atividade profissional, mas ao mesmo tempo a gente se reunia para discutir os problemas da comunidade. Nós nos encontrávamos, né, em uma rodada de cerveja, vamos dizer assim, o Polese e eu, nós mais saudosistas, a gente ia de Cuba Libre, só para matar a saudade dos velhos tempos. E o Coca Ferraz, ele participava deste grupo junto com o Gabriel, tínhamos também o Michael, o Cabal, que tomava parte. Eram pessoas que faziam parte de um seleto grupo de amigos, tá? E que durante uma hora e meia, 2 horas no máximo, nós trocávamos ideias. Aulineu também participava.